Mas afinal, Platão era comunista? Vamos ver isso nesse vídeo. Olá, seja bem-vindo ao Semanário do Pensamento. Neste vídeo vamos tratar de mais uma questão polêmica criada no interior das redes sociais da internet. O comunismo platônico. Se inscreva no canal e deixe aquele like para ajudar a filosofia a encontrar mais gente na rede e continuar viva. Embora haja algumas semelhanças superficiais que podem levar à confusão dos menos atentos, as ideias de Platão e as teorias comunistas contemporâneas, principalmente as marxistas e derivadas, são fundamentalmente diferentes em sua origem, escopo, motivação e objetivos. Vamos analisá-los em detalhes. As ideias de Platão em A República, que serviu como base para a criação da teoria confusa. Nesta obra, Platão descreve uma sociedade ideal, na qual a justiça é o pilar central. Para alcançar essa justiça e garantir a estabilidade do Estado, ele propõe uma estrutura social hierárquica dividida em 3 classes, cada uma com suas funções. A primeira dos guardas ou guerreiros, que são responsáveis pela defesa do Estado. A segunda de filósofos reis, elite governante que deveria ter sabedoria e governar com base na razão. E 3 dos produtores, comerciantes, artesãos e agricultores que sustentavam as outras classes. A ideia de comunismo platônico se aplica especificamente às 2 primeiras classes, a dos guardas e dos reis filósofos, ou filósofos reis. Para evitar a corrupção, o nepotismo e o desvio de seus deveres, Platão propôs que esses indivíduos não possuíssem propriedade privada nem família, esposas, filhos, seria tudo em comum. O objetivo era que eles dedicassem toda a sua vida e energia ao bem do Estado, sem distrações ou interesses pessoais. Os filhos nascidos dessas uniões seriam criados pelo Estado. Ponto-chave da ideia de Platão. O escopo restrito. A propriedade comum e a ausência de família aplicavam-se apenas a uma pequena minoria da sociedade, a classe governante e militar. Hierarquia. A sociedade platônica era rigidamente hierárquica, baseada em mérito e aptidão, não em igualdade econômica entre as classes. Objetivo moral e político. A finalidade era puramente moral e política, prevenir a corrupção da elite governante e garantir um Estado justo e eficiente. Classes produtoras. Os produtores, que seria a vasta maioria da população, teriam propriedade privada e famílias tradicionais. E as ideias comunistas contemporâneas, marxistas especificamente? O comunismo contemporâneo, tal como formulado por Karl Marx e Friedrich Engels no século XIX, é uma teoria socioeconômica e política que surge em resposta às condições da Revolução Industrial e ao desenvolvimento do capitalismo. Os princípios fundamentais são o materialismo histórico, ou seja, a história é vista como uma luta de classes impulsionada por mudanças nas relações de produção. A luta de classes, especificamente, no caso a sociedade capitalista, é dividida entre burguesia, donos dos meios de produção, e o proletariado, trabalhadores que vendem sua força de trabalho. A abolição da propriedade privada. O objetivo central é a abolição da propriedade privada dos meios de produção, ou seja, fábricas, terras e ferramentas, e sua socialização, ou seja, sua propriedade coletivizada para a sociedade como um todo. O quarto princípio é a ditadura do proletariado, uma fase transitória em que o proletariado toma o poder para suprimir a burguesia e consolidar a socialização dos meios de produção. E a sociedade sem classes e sem Estado. O objetivo final é uma sociedade comunista sem classes sociais, sem exploração e, eventualmente, sem necessidade de um Estado. Pontos-chave do comunismo marxista. Escopo universal. A abolição da propriedade privada dos meios de produção se aplica a toda a sociedade, visando a eliminação de todas as classes sociais. Objetivo econômico e social. A finalidade é a emancipação econômica do proletariado, a superação da exploração, da alienação e a criação de uma sociedade igualitária. ênfase nos meios de produção. O foco está na propriedade dos bens que geram riqueza, não na propriedade pessoal, embora em algumas interpretações mais radicais até os bens de consumo pudessem ser socializados. E revolução.
A transição para o comunismo é vista como resultado de uma revolução do proletariado contra a burguesia. Semelhanças entre as ideias de Platão e o comunismo moderno. A primeira podemos falar da ênfase no coletivo sobre o individual. Ambos os sistemas em suas propostas colocam o bem-estar da comunidade ou do Estado acima dos interesses individuais. Segundo, a crítica à corrupção pelo materialismo. Tanto Platão quanto os comunistas veem a busca desenfreada por riqueza material e a propriedade privada como fontes potenciais de corrupção, desigualdade e desarmonia social. E terceiro, a restrição da propriedade privada. Em ambos os casos, há uma proposta de restrição ou abolição da propriedade privada, ainda que em escopos e razões bem diferentes. E por fim, a engenharia social. Ambos propõem uma reorganização radical da sociedade para atingir seus ideais. Diferenças fundamentais. O contexto histórico. Enquanto as ideias de Platão se dão na Grécia Antiga no século IV a.C., uma sociedade agrária e escravista preocupada com a polis ideal, o comunismo moderno se desenvolve na Revolução Industrial do século XIX, na sociedade capitalista, e busca a crítica à exploração e desigualdade. A segunda diferença seria o escopo da comunidade. No caso de Platão, ela é aplicada apenas às classes dominantes. As demais classes manteriam a propriedade privada, enquanto no comunismo moderno, a ideia de coletivização é aplicada a toda a sociedade para abolir a propriedade privada dos meios de produção. O objetivo principal. A ideia de Platão, o objetivo era moral e político, de garantir a justiça e a estabilidade e não a corrupção dos governantes, para um Estado ideal. Já no caso marxista, o objetivo é econômico e social, abolir a exploração, a luta de classes e a alienação, buscando a igualdade e abundância para todos. A natureza da propriedade comum. Enquanto nas ideias de Platão essa propriedade pessoal seriam bens, esposas e filhos para toda elite, visando eliminar laços pessoais e fortalecer a lealdade do Estado, no caso marxista a propriedade seria dos meios de produção, fábricas, terras e recursos, visando o controle coletivo da economia e a distribuição equitativa. Estrutura social. No caso do Platão, hierárquica e estratificada. As classes seriam baseadas em aptidões inatas, com classes distintas e sem mobilidade social significativa, enquanto na questão marxista, a sociedade se desenvolveria sem classes, buscando a eliminação de todas as classes sociais, resultando em uma sociedade igualitária. Os meios para a mudança. No caso de Platão, é uma proposta filosófica para ser um modelo ideal a ser implementado por governantes sábios, não há conceito de revolução popular. No caso do marxismo, a revolução do proletário, impulsionada pela luta de classes e a contradição do capitalismo. Papel do Estado. Para Platão, é essencial e permanente. O Estado ideal é central, governado por uma elite sábia para manter a ordem e a justiça. No caso do marxismo, é temporário e de transição. O Estado, ditadura do proletariado, é uma ferramenta para a socialização destinada a definhar em uma sociedade comunista plena. Em suma, as ideias de Platão sobre a propriedade comum para os guardiões era uma solução para um problema moral e político específico dentro de uma hierarquia social pré-existente, focada na estabilidade de uma elite governante. Afinal, Platão é conhecido na filosofia por ser um aristocrata, em se tratando de organização social. Já o comunismo moderno é uma teoria revolucionária socioeconômica que busca a transformação radical de toda a sociedade e a abolição das classes sociais e da exploração através da socialização dos meios de produção. Portanto, apesar de uma aparente similaridade na ausência da propriedade privada, os fundamentos, a abrangência e os objetivos dessas duas filosofias são amplamente divergentes, como apresentamos aqui. E você, o que acha? Prefere as ideias de Platão ou de Karl Marx? Se inscreva no canal Semanário do Pensamento e ajude o pensamento crítico a vencer lendas da internet. Muito obrigado, valeu!